Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. E sem demoras, Vanessa Cruz, avançamos para o Jornal das 6 da tarde. Admitia desistir há poucos dias, agora Jorge Pinto diz que vai até ao fim na corrida a Belém. O candidato apoiado pelo LIVRE tinha admitido essa desistência em favor de António José Seguro, caso o candidato socialista se assumisse verdadeiramente de esquerda. Mas Maria Rego, agora em direto do Porto, Jorge Pinto não ficou convencido com as recentes declarações do candidato apoiado pelo PS. Pouco diálogo por parte da esquerda e pouca abertura para uma junção de ideias são as razões apontadas para que Jorge Pinto avance até ao fim. Jorge Pinto garante que não vai abdicar da candidatura presidencial em prol de António José Seguro. Esta possibilidade foi posta em cima da mesa durante uma entrevista ao candidato, que admitiu na altura que poderia não chegar ao fim desta campanha e apoiar outro candidato à esquerda. Ora, esta possibilidade já não existe. Aquilo que eu disse então é que eu não sou filho de um Deus menor, e não sou. E, portanto, não havendo essa vontade recíproca de convergência dos outros candidatos, era evidente que eu não ia desistir se do outro lado não houvesse o compromisso de fazer o mesmo em relação a mim. Não havendo esse compromisso, digo com toda a clareza, e para que fique o assunto encerrado, esta candidatura vai até ao fim. Palavras de Jorge Pinto aos jornalistas durante uma ação de campanha com apoiantes do candidato junto à Faculdade de Letras do Porto. Jorge Pinto comentou ainda a polémica em torno do almirante Gouveia Melo. O candidato independente garante que não foi a notícia sobre Marcelo Rebelo de Sousa a querer reconduzi-lo que o fez querer candidatar-se. Ora, Jorge Pinto pede mais esclarecimentos ao almirante. Enfim, eu acho que o candidato Henrique Gouveia Melo terá de dar algumas explicações aos portugueses. Eu sou candidato porque quero ser candidato, quero ser Presidente da República e acho que vou ser Presidente da República à altura do momento histórico que vivemos. Esta é a minha motivação única e exclusiva. Que outros candidatos tenham outra motivação, ou porque se sentiram empurrados pelo partido, ou porque estão, permita-me a expressão, porque estão chateados, incomodados, afetados com o desejo de outras pessoas de não quererem que eles sejam candidatos. Eu não acho que isso seja a maneira mais nobre de estar nesta eleição e nesta campanha. Jorge Pinto, que comentou as palavras também de Luís Montenegro sobre a greve geral, explica que o oportunismo político é apresentar propostas de alteração à lei de trabalho sem apresentar nenhuma no programa eleitoral. Fala de um ataque da lei laboral e garante que, se for Presidente da República, vai existir uma revisão constitucional sobre as propostas, por considerar que várias delas levantam várias dúvidas, bem como um veto político. Reportagem da Maria Rego, em direto do Porto, numa ação de campanha de Jorge Pinto. Mais à frente, já vamos falar sobre a lei laboral. Agora, ainda as presidenciais, o candidato do LIVRE garante que está de pedra e cal na corrida. E depois dessa acusação feita por Henrique Gouveia Melo a Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato almirante tem agora um novo alvo. A agência Lusa nesta polémica que é o quê, Vanessa Cruz? Henrique Gouveia Melo acusa a Lusa de fazer uma notícia falsa sobre o novo livro As Razões, que é na prática uma entrevista ao almirante. O título da notícia da Lusa é este: Presidenciais, Gouveia Melo revela que foi tentativa de Marcelo para o travar que o levou a candidatar-se. Para o candidato, a notícia tem uma falta de rigor inaceitável. A direção da agência de notícias repudia essa acusação do almirante. O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, explica o que é que estará em causa. Quando está a falar de um artigo do Expresso que diz que ele ficaria na Marinha em troca de 2 submarinos, e o almirante responde: foi esse artigo que me fez definir o rumo, porque quando li fiquei mesmo danado. O que é que eu acho que está a indignar o almirante? É porque ele considera que não estava aqui a apontar diretamente ao Presidente sobre este artigo em específico e sobre a motivação em específico, mas sim ao Governo, suponho eu, que era quem podia de facto saber dessa chantagem, porque ele estaria a exigir ao Governo os submarinos e não a Belém. A análise do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. E o mandatário nacional de Gouveia Melo, Rui Rio, recusa a ideia da candidatura de Gouveia Melo ter sido uma resposta a Marcelo Rebelo de Sousa. Em entrevista à RTP, o antigo líder do PSD considera que só se devem tirar conclusões depois de o livro, tal livro, ser lançado, o livro com o título As Razões.
Ainda assim, Rui Rio considera que Gouveia e Melo apenas saiu da Marinha quando percebeu que não iria conseguir arrecadar os investimentos de que precisava para novos equipamentos. Foi isso que o levou a não querer continuar como chefe da Armada e, eventualmente, chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. E abriu o capítulo de Belém. E, portanto, se ele já estava, vou, não vou, ao dizer, bom, Marinha não, abriu mais a possibilidade de ser candidato presidencial. O mandatário nacional da candidatura afasta ainda a ideia de querer vingar-se de Luís Marques Mendes ao aceitar apoiar Henrique Gouveia e Melo. E no meio disto tudo, Vanessa Cruz, o que diz um dos principais oponentes de Gouveia e Melo, Marques Mendes, sobre esta novela? Diz que, bom, embora não queira comentar diretamente o episódio, acaba por dizer que o Almirante tem tendência para dizer disparates e que lhe falta bom senso. Isso é uma citação do que diz Marques Mendes. André Ventura considera, entretanto, que a retirada de cartazes da candidatura presidencial, diz Ventura, é um ataque fulminante à liberdade de expressão. Estão em causa mensagens como isto não é o Bangladesh ou os ciganos têm de cumprir a lei. Estão presentes em alguns elementos da campanha presidencial do líder do Chega, incluindo cartazes. Estas frases foram alvo de queixa por parte de 6 pessoas. Pretendem que os cartazes sejam retirados nas próximas 24 horas. Essa queixa deu entrada na última sexta-feira. O documento é elaborado pelo advogado Ricardo Sá Fernandes. André Ventura considera a acusação absurda e diz que é um ataque à liberdade de expressão. Estamos perante verdadeiramente um caso de ataque fulminante à liberdade de expressão política, mas também um caso fulminante de mobilização e organização politicamente concertadas para anular e para calar um candidato. Tanto quanto sei, é a primeira vez desde 25 de abril de 1974 que um grupo de associações se junta para pedir ao Tribunal a retirada de cartazes. E a queixa deu entrada em tribunal na última sexta-feira. André Ventura aponta que o julgamento vai cair em datas de debates televisivos para as presidenciais. O presidente do Chega acusa a Justiça de estar a judicializar a política. E o deputado do Chega, Filipe Melo, vai ser alvo de um inquérito no Parlamento pedido pelo Presidente da República. Da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco aponta para a hipótese de a Justiça ter de atuar neste caso. Filipe Melo está a ser acusado pela deputada do PS, Eva Cruzeiro, de palavras racistas e xenófobas. O deputado do Chega terá gritado "vai para a tua terra", palavras alegadamente dirigidas à deputada, no âmbito de uma comissão. No despacho sobre este caso, o Presidente do Parlamento pede à Comissão da Transparência para promover um inquérito aos factos denunciados sobre eventuais irregularidades graves em violação dos deveres dos deputados. As imagens do canal Parlamento podem ser importantes como meio de prova nesta situação. Podem, Ricardo, e por isso Aguiar Branco também pediu à Secretaria-Geral da Assembleia da República que ponha essas imagens ao dispor da Comissão. O Presidente da Assembleia da República também faz, no despacho, menção às competências das autoridades judiciais. Para o caso de haver eventual conduta criminal. E de viva voz, em Bragança, Aguiar Branco justificou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com o respeito na Assembleia da República. E noutra matéria, a antiga Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acusa o Governo de não ter entrado em diálogo com as centrais sindicais, isto um dia depois da CGTP e UGT anunciarem uma greve geral. Greve geral marcada para o dia 11 de dezembro, contra as alterações laborais propostas pelo Governo. É a primeira greve geral dos últimos 12 anos. Ana Mendes Godinho classifica o pacote proposto pelo Executivo de Luís Montenegro como um retrocesso histórico e acusa a atual Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho de ter mostrado incapacidade de negociar. Até agora o que se tem visto é uma incapacidade total de diálogo ou de se perceber sequer a razão de ser de medidas como a questão das alterações da licença, da dispensa da alimentação. Ana Mendes Godinho, a antiga Ministra do Trabalho, no último governo de António Costa, quanto às declarações de Luís Montenegro, que classificou esta greve geral de um interesse partidário, a favor, sobretudo, de PS e PCP, Ana Mendes Godinho considera que foi um erro do Primeiro-Ministro. Quando ultrapassamos esse nível de reconhecer que os representantes dos trabalhadores são mesmo representantes dos trabalhadores, acho que só pode ter sido um equívoco, sinceramente.
Antiga Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que é também vereadora em Sintra. Quanto ao acordo que o autarca social-democrata Marco Almeida fez com o Chega, Ana Mendes Godinho confirma que houve negociações prévias com o PS, mas acusa Marco Almeida de ter tomado uma opção clara, que foi governar com o partido de André Ventura. 6h10, temos também de falar de escolas. O Ministério da Educação duplicou o número de vagas disponíveis para professores do primeiro ciclo. É a maior alteração no concurso extraordinário, que arrancou dia 28 de novembro e se estende até ao dia 21 de novembro deste mês, para escolas com mais dificuldades em contratar docentes. Passam de 107 vagas para 215 na primária. Também a educação especial é reforçada, mais 67 vagas. Em contrapartida, e uma vez que o Ministério da Educação decidiu não alterar o número total de 1.800 vagas a concurso, há grupos de recrutamento que perdem lugares. As disciplinas mais lesadas são informática, português e matemática. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, Filinto Lima, considera sensata a opção de retirar lugares a outros grupos em prol do ensino básico e da educação especial. Agora é um bom passo da parte do Ministério da Educação, numa área que nós sempre pedimos, que é o parente pobre da educação, que é a educação especial, e também ao nível do primeiro ciclo. Irá diminuir o constrangimento que é escassez de professores. Resolveu na totalidade, eu acho que é difícil, mas a opção do Governo parece-me que é sensata, para suprir, de facto, alguma carência na grande região, que é Lisboa e Valtejo, e sobretudo no sul de Portugal. Escutávamos aqui Filinto Lima, representante dos diretores de escolas públicas, destaca as regiões onde a falta de professores se tem intensificado. Ao mesmo tempo, diz que este concurso não vai resolver todos os problemas e critica o Ministério das Finanças, de Joaquim Miranda Sarmento, por não abrir os cordões à bolsa para a educação. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 10 de novembro. A começar pelas buscas da PJ na Câmara da Nazaré, a autarquia confirma que foi alvo dessas buscas, sendo que o antigo presidente Walter Chicharro adianta que no âmbito do caso em investigação se limitou a licenciar ao licenciamento urbanístico de vivendas investigadas que são propriedade do Estado. Está em causa um contrato de concessão por 40 anos de uma área de domínio público no Porto de Abrigo da Nazaré, onde se encontram moradias para fins turísticos. Para além da Nazaré, a PJ também fez buscas nas Caldas da Rainha, na Agência Portuguesa do Ambiente e na Doca Pesca. Há suspeitas de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais. Está a arrancar agora a Web Summit com um discurso neste momento de Paddy Cosgrave, que está à frente desta cimeira tecnológica que se realiza todos os anos em Lisboa. O Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, vai a discursar. Também o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, marca presença na abertura desta cimeira que decorre até quinta-feira no Altice Arena, em Lisboa. Nicolas Sarkozy já foi libertado 20 dias depois da detenção. O antigo presidente de França foi condenado a 5 anos de cadeia no âmbito do financiamento ilegal líbio da campanha para as presidenciais de 2007. Recorreu para o tribunal, mas a Justiça entendeu que deveria aguardar na prisão pelo desfecho do recurso. A defesa contestou e foi-lhe dada razão. Sarkozy vai agora continuar a cumprir pena em prisão domiciliária. O julgamento deste recurso deve começar em março do próximo ano. Imaginem, Ricardo, Judite, serem donos de uma aldeia inteira, quase como ficarem com uma localidade toda só para vocês. Uma aldeia inteira só para mim? Só para ti. Tem frigorífico? No interior do país. Tem luz elétrica? Creio que sim. O que achas? É uma aldeia de xisto? Não. Não sei se é, mas não fica muito longe. A aldeia de Povoadão, a apenas 10 minutos de Viseu, está a ser leiloada na internet por cerca de 1.700.000 euros. Já viste como nós somos egoístas? É uma aldeia que fica deserta e nós aqui a esfregarmos as mãos para pensar uma semaninha sozinho. Deserta já ela está. Fala-me mais. O que é que temos? 1.700.000 euros para a aldeia toda? Sim. 32 casas, um restaurante, uma piscina, um campo de ténis e uma capela. Portanto, tem infraestruturas. A empresa que está à frente deste leilão diz que mantém os traços originais, oferece oportunidades de luxo para alguns projetos turísticos, por exemplo, um eco-resort de luxo ou um empreendimento vinícola. Já não é a primeira vez, de resto, que esta aldeia de Viseu está à venda. Em 1995 foi vendida por 80 mil contos, isto na moeda antiga, não sei se querem fazer as contas, para converter em euros. O leilão decorre online,
com licitações abertas até dia 5 de dezembro deste ano. Bom, tenho que espreitar. Judite, eu 1 milhão tenho, falta-me aos 700 mil. A gente trata disso no instante. Para tratarmos, para comprarmos esta aldeia. Chamaria esta aldeia a aldeia de Vanessa Cruz. Acho que bem. Não, Estás a citar muito o meu nome em vão. perto Não, de Viseu, porque é perto de de Viseu Viseu. ainda por cima. Era uma isso. bonita homenagem É a à minha Vanessa. terra e do Paulo A Vanessa Ferreira. que vai regressar às 6h30.